Olá, bom dia. Somos gratos a Deus por nos ter conduzido até aqui e nos dado a graça de poder, iniciar mais um ano. E que seja esse ano um ano de trabalho, um ano de lutas, um ano que vamos enfrentar certamente dificuldades, mas também na presença do Senhor, certamente será um ano de vitórias, um ano em que nós também vamos superar e vamos vencer as adversidades, porque o Senhor é aquele que caminha conosco. E eu lembro aqui nesta manhã de sábado, nesse novo ano, não só no novo mês, mas no novo ano, eu lembro das palavras e da oração de Moisés no Salmo 90, onde ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Esse salmo, todo ele, é um salmo que expressa, a visão do homem, do ser humano, da pessoa humana diante de Deus. Aqui vemos, esse Deus que é eterno. E, ao mesmo tempo, vemos a transitoriedade do ser humano. Quanto nós somos efêmeros, somos passageiros, somos um pouco de tempo no tempo. E aqui o salmista, ele fala dessa brevidade da vida, ele fala dessa vida vivida diante de Deus, ele fala do quantos são os nossos anos. Os nossos dias sobem a 70 anos, diz ele no versículo 10. E se houver vigor, a gente chega até os 80. Esse é Moisés, falando dessa brevidade da vida, falando desse tempo que passa tão rápido. Então, vemos aqui o tempo, nós vivemos no tempo, nós somos sujeito e estamos sujeitos ao tempo. E o tempo, ele cobra juros pelos dias que passam. A gente vai vivendo, nós vamos caminhando na vida e vamos vendo as coisas que vão acontecendo, as dificuldades. Acabamos de deixar um ano, como falei há pouco, um ano de muitas lutas, um ano de pandemia, um ano de reclusão, um ano de expectativa de vacinas, um ano em que eu particularmente comecei o ano anterior, no mês de janeiro, numa luta tremenda, sendo contaminado, internado por causa do Covid-19. Mas aqui estamos nós. E aqui encontramos Moisés dizendo essas palavras do versículo 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E essa expressão, contar os nossos dias, é uma expressão para dizer assim, ensina-nos a viver esse tempo. Ensina-nos a lidar com esse tempo que tu nos dá. Ensina-nos a viver e a viver bem, e a viver diante de ti, e a viver na tua presença. Que tu nos ensine isso. E tu nos ensinando isso, nós haveremos de alcançar um coração, uma mente sábia na presença do Senhor. Sabedoria para lidar com as contingências da vida. Sabedoria para lidar com os problemas do cotidiano, do dia a dia. Para lidar com os problemas na igreja, na comunidade, em casa, na família, no trabalho, na escola, aonde nós vivemos e aonde nós lidamos com as pessoas, que Deus nos ensine, que Ele nos dê coração sábio, para que a gente aprenda a viver e que a gente aprenda a lidar com o outro. E que nos dê também um coração que tenha sensibilidade empatia diante das dificuldades, não só nossas, mas da dificuldade do outro. A dificuldade que as pessoas vivem. Então esse salmo, ele na verdade é um salmo que é uma poesia de ação de graças.
É uma poesia em que o salmista apresenta aqui uma circunstância histórica que é uma circunstância genuína. Ele está falando disso, dessa brevidade da vida, mas ao mesmo tempo o salmista, Moisés aqui, ele tem em mente o tempo que ele passou no serviço do Senhor, a oração quando ele estava com o povo lá no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Então esse é um salmo que a gente diz assim, é um salmo que se estabeleceu como uma oração para tempos difíceis, para tempos de crise, para tempos em que a gente se sente, né, pequeno diante da grandiosidade dos problemas, das tragédias da vida. E aí o Salmo 90 vem como um bálsamo falar, né, de que Deus é aquele que está conosco, é o Senhor da eternidade, é aquele que é de geração em geração, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza o tempo todo. E aqui nós estamos diante do Senhor para viver esse novo tempo e essa nova época. Então que a gente comece o ano de 2022, comecemos dizendo, nessa semana que é uma semana da paz, hoje que é um dia mundial da paz, que a gente possa pedir a Deus que Ele nos conceda essa paz, que Ele nos dê a sua paz, o seu shalom, a sua essa tranquilidade, não é? Para dizermos assim, estamos enfrentando dificuldades, mas nós temos um Deus que é todo-poderoso e aquele que está conosco a cada dia. Então, que o Senhor nos ensine a contar os dias, a viver os dias. Que o Senhor esteja conosco nesse novo ano. E Ele estando conosco, nós vamos superar todas as adversidades. Não importa o que vai vir, amados, aí pela frente, não sabemos do dia de amanhã, não sabemos como vai ser o decorrer desse ano de 2022. Está nas mãos de Deus esse futuro. Está nas mãos de Deus aquilo que vai acontecer, mas nós estamos nas mãos dele. E isso é o mais importante. Nós estamos na presença do Senhor. Então, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe você, que Ele abençoe sua casa e lhe conceda um feliz ano novo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Um grande abraço e a gente se encontra aqui nos próximos dias. Até lá.